Nesta manhã, nós trouxemos uma palavra de Deus sobre a Páscoa e sobre a ressurreição. E obviamente que não podia deixar de ser, a ênfase toda estava ou está na ressurreição de Cristo, o nosso libertador. Nós entendemos que tudo começa lá no Egito, na primeira Páscoa, onde Deus apresenta para o seu povo, através de Moisés, um cordeiro em figura, que lá no final, lá na frente, foi agora, há pouco tempo, há 2000 anos atrás, ele se materializaria em um homem, não no animal, mas ele viria cumprir aquilo que Deus estava prometendo lá atrás, a libertação. Estava prometendo vida, estava prometendo liberdade para cultuar a Deus. Eram escravos, estavam escravos. E aí, em nome de Jesus, nós entendemos que isso foi cumprido na cruz, onde Jesus morre como Cordeiro de Deus, como Cordeiro da Páscoa, e a partir dali ele institui a Santa Ceia do Senhor, e nós passamos a entender que toda a nossa libertação foi concluída, foi concretizada em Jesus, porque o aceitamos como Senhor e Salvador. Era o terceiro dia, Jesus havia ressuscitado, e a Bíblia diz que durante um tempo ele apareceu para os seus discípulos e apareceu para outras pessoas. Cerca de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. Notem que, segundo a história, ele não apareceu, não foi visto por ninguém que não fosse seu, ninguém que não o tivesse aceitado como seu Senhor, seu Salvador. E agora, em Lucas capítulo 24, versículo 13, ele surge ainda nesse domingo, ele surge no caminho de Emaús. E eu quero ler uma leitura um pouco longa, ela precisa ir até o versículo 35, hoje não temos a Santa Ceia agora de noite, então estamos com tempo aí e podemos caminhar. E eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque a leitura por si só já é bem elucidativa. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus, lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia
desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, olha aí, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Certamente nessa conversa ele disse: rapaz, lembra de Moisés? Vocês leram sobre Moisés? Então, lembra da Páscoa? Deus ordenou a Moisés que orientasse o povo, dissesse ao povo para oferecer um cordeiro e tal. Esse cordeiro sou eu. Vocês não entenderam? É como se ele tivesse assim: acorda, gente. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Há um comentarista muito respeitado, e ele disse: eu creio que se eles não fizessem o que eles vão fazer agora, Jesus passava direto. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, Jesus deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra lida. Agora nos explica, Senhor. Fala conosco, usa essa palavra para falar alguma coisa conosco. Nós cremos que o Senhor fala. Cremos numa palavra rema nesta manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título dessa mensagem que nós demos, ela está até baseada nos 2 versículos de 2 Coríntios 4, 8 e 9, mas eu peguei a parte: abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. E eu queria convidar meus amados para analisarmos toda essa narrativa do versículo 13 ao 35 e pudéssemos enxergar algo talvez diferente do que estamos acostumados a enxergar. O que é que estamos acostumados a enxergar? Esses camaradas simplesmente ficaram decepcionados, largaram tudo e voltaram. E nem conseguiram enxergar que era Jesus que estava do lado deles. Só no finalzinho é que eles viram que era Jesus pelo partir do pão. A forma que Jesus partia o pão era uma forma única, diferente de todos. E fala 2 vezes nisso, inclusive no último versículo, que nós o reconhecemos pelo partir do pão. Mas eu queria convidar meus amados para nós fazermos uma reflexão, olhando esses 2 discípulos com olhos positivos. O que é que eu posso pegar de positivos neles aqui? Muita coisa.
E eu tenho certeza que ao final da mensagem, nosso objetivo será cumprido. Você entenderá que esses 2 discípulos, podem nos ensinar muita coisa na nossa caminhada com Jesus. E eu quero então, em 4 pontos no máximo, compartilhar com os irmãos a nossa visão, aquilo que Deus nos passou, e ver se nós conseguimos fazer isso como cristãos, como crentes em Jesus. A primeira coisa, parece que haviam desistido, pois eles voltavam para casa. A impressão primeira que se dá é que eles haviam desistido, assim como aqueles pescadores que disseram: agora Jesus morreu, agora acabou tudo, vamos fazer o quê? Não temos nada para fazer, então vamos pescar, porque é o que eles sabiam fazer. Eles estavam em Jerusalém, estavam vindo de lá, local onde tudo iria começar na promessa de Jesus. E qual é a promessa de Jesus? Permanecer em Jerusalém antes de morrer. Porque lá vai ser dada a promessa. Lucas 24, 49. E depois de ressuscitado, em Atos 1, 4, ele diz assim: vocês vão ficar aqui, vai descer o poder. Mas ele ainda não tinha dito isso, ele só tinha falado em Lucas 24, que eles estariam na cidade e permanecessem até que do alto fossem revestidos pela promessa que ele deu. Lucas 24, 49. Vocês ficam aqui e prestem atenção nisso aí. Falavam sobre a morte e perda de Jesus, acostumados a vê-lo e andarem com ele, agora começam a imaginar a sua falta. Parece que eles tinham desistido, estavam tristes e desanimados, sinal que haviam tido boas esperanças antes. Eles estavam preocupados: o que será de nós? Eles estavam abatidos, mas eles não estavam destruídos. Essa promessa de Jesus, que ainda não havia sido concretizada, vai ser em Atos dos Apóstolos. Eles estavam sem entender, e por isso eles voltam. É em Jerusalém que vai começar tudo. É em Jerusalém que o poder de Deus vai descer. É em Jerusalém que o Espírito Santo vai ser derramado. Segunda coisa, eles perceberam a consequência da aparente perda. Irmãos, na nossa caminhada, não é que seja muito comum, mas acontece, é natural que aconteça, nós perdermos um pouco Jesus de vista, ou até nos perdermos de Jesus, nos afastarmos de Jesus, porque não é Jesus quem se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Jesus. Era, na verdade, uma perda presencial. Eles estavam reclamando aqui: o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus foi embora, ele era poderoso em palavras, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, eles viram muitas coisas e eles ficaram ali preocupados: o que nós vamos fazer sem Jesus? Primeiro ponto positivo é que eles sentiram que Jesus era muito importante na vida deles. Infelizmente, há algumas pessoas que se afastam de Jesus, e quando a gente vai conversar: por que você está afastado? Ele disse assim: estou decepcionado. E normalmente, eles colocam culpa em outros, mas há quem coloca em Jesus. Eu pedi, ele não atendeu; eu orei, ele não falou, ele não me respondeu. Mas eles aqui estavam imaginando, Jesus era algo muito importante para nós, ele conversando com Jesus. Jesus era algo muito importante para nós, era alguém muito importante, era um profeta, ele era poderoso, eles sabiam disso, mas agora nós perdemos. Eu queria fazer essa comparação na sua vida. Se algum dia, em algum momento, você esfria por algumas coisas, você deixa Jesus de lado, você começa a caminhar com as suas próprias pernas, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a visão do Espírito Santo na sua vida, você então começa a se esfriar. Daqui a pouco, não vai demorar muito, você dizer assim: eu posso ser a minha própria igreja, eu posso ser a minha própria condução.
Eu acho interessante quando as pessoas dizem, eu não tenho ido à igreja, eu não frequento nenhuma igreja mais, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu acho muito interessante a pessoa dizer, eu tenho comunhão com Deus, sem estar em nenhuma igreja. A comunhão com Deus é feita através do corpo de Cristo, que é a igreja. É quando as pessoas, perdendo Jesus de vista, deixa para lá, como os próprios discípulos decepcionados, os discípulos que andaram junto com Jesus mesmo ali, participando de atos e fatos, eles dizem, nós vamos pescar, abandonaram tudo, senão agora nós voltamos à nossa vida. Mas esses daqui, eles estavam indignados com o que aconteceu com eles. Como eu posso perder Jesus? E eles diziam entre si, nós acreditávamos que Ele traria total redenção. Ou seja, eles criam no poder total. Só que eles estavam pensando em algo mais de ajuda a eles próprios. Enfim, eles perceberam que era desastroso perder Jesus. Isso é algo muito positivo, irmãos. Muitas vezes nós estamos brincando com a palavra de Deus, muitas vezes nós nos afastamos, deixamos de ler a Bíblia. Se eu te perguntar, você crê em Jesus? A pessoa diz, creio, mas não lê mais a Bíblia, não faz oração regularmente, não ora, não clama ao Senhor, não institui na sua família um modelo de seguir a Jesus, porque ele simplesmente esfriou. E é muito possível que você leve uma bronca dessa pessoa, se você for exortar essa pessoa. O que é exortar? Exortar é trazer para perto. É muito possível. Alguns casos a pessoa está repleta de decepção, alguma coisa que lhe fizeram, mas esses homens estavam sentindo a falta de Jesus. Eu fico pensando como pode uma pessoa andar e não sentir a falta de Jesus. Eu fico pensando como uma pessoa pode viver uma semana sem falar de Jesus ou com Jesus e não sentir a falta dele. Uma semana. Como pode uma pessoa ficar 6 meses, 1 ano às vezes? Quantos casos existem? Você conversa aí, eu estou afastado porque eu não sei. A primeira coisa que vai acontecer com essa pessoa é que ela está sem força para voltar e ela precisa de ajuda. Esses homens aqui, Jesus nos dá um exemplo. Esses homens estavam abatidos, mas eu vou provar que eles não estavam destruídos. Eles tinham um coração aberto à restauração. Primeira coisa que precisa acontecer conosco é ficarmos indignados e sentirmos a falta de Jesus e dizer que não dá, sem Jesus não dá. Como tem um corinho que diz, não é? Não dá, sem Jesus não dá. Nós precisamos ficar indignados e nós temos que ter esse conhecimento disso. Sem Jesus não dá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ter um coração pronto à restauração. Então, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, eu só li uma parte do versículo 9, mas em 2 Coríntios 4, 8 e 9, nós temos os versículos que nos sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a palavra de Deus através do apóstolo Paulo para a sua igreja, para a nossa igreja, para a nossa vida. Nós somos pessoas passíveis de sermos perseguidos, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas nós precisamos ouvir a palavra. Primeiro precisa haver alguém que encoste nessa pessoa e fale,
volte atrás, volte ao primeiro amor. E foi o que Jesus fez. Havia uma chama dentro deles, porque eles conheciam o partir do pão. E o versículo 30 e o versículo 35 fala: nós o reconhecemos pelo partir do pão. A gente já vê alguns filmes e, obviamente, quando a pessoa faz o filme, ele procura fazer aquilo que Jesus fazia. E ele tinha uma forma diferente, ele partia o pão assim. Ele pegava com as duas mãos o pão e partia. Não precisa dizer que era desse jeito, ele pode fazer assim com a mão e partir o pão. Mas foi o que ele fez. Todas as vezes que ele estava com os discípulos, todas as vezes que eles partiam o pão, e ele partira muitas vezes, por isso os discípulos o reconheceram, do partir do pão. Ele é diferente. Eles tinham um coração ensinável. Por quê? Quando eles disseram que estavam decepcionados, Jesus então começa a conversar com eles e explicar tudo aquilo que era necessário acontecer desde Moisés, desde a libertação do Egito, aquilo que os profetas foram falando para aqueles que não estavam no Egito, que morreram e depois vieram os profetas. E ele foi ensinando, e eles então começaram a entender e ouvir as ponderações de Jesus. O que é que eu preciso aprender com esse? Qual o lado positivo desses homens? É que eles imediatamente tomaram a decisão de voltar a Jerusalém. Quando eles entram em casa, que eles chamam Jesus, sem saber que era Jesus, que entrasse, já é tarde, está perigoso, o senhor não quer entrar? Jesus então entra, porque toda vez que nós convidamos Jesus, ele vem. Todas as vezes, não importa em que situação espiritual você esteja, não importa quem você seja, você só precisa convidar Jesus, entra na minha vida. E quando você convida Jesus, ele entra, ele vem sobre a sua vida. E ao entrarem com ele e viram aquilo, eles tomaram uma decisão: nós temos que voltar para Jerusalém, porque agora nós estamos lembrando todas as coisas, estamos lembrando que é em Jerusalém é que vai descer o Espírito Santo. Nós estamos em todas as conversas que Jesus teve conosco, desde o início do ministério dele, ele apontava para algo que nós não sabíamos, não tínhamos clareza, assim como as pessoas no Antigo Testamento não tinham clareza da Páscoa, o que aconteceria, mas fizeram por obediência. Então eles voltam atrás e eles chegam em Jerusalém. E o quarto ponto, eles passaram a ser testemunhas com credibilidade. Há coisas, queridos, que nos acontecem para nós podermos conhecer melhor a Jesus. Há perdas em nossas vidas que nós precisamos passar por elas para que nós conheçamos melhor a Jesus. Há situações a que nós somos submetidos a elas para que nós possamos conhecer melhor a Jesus. Comece a pensar em alguns episódios de Jesus no seu ministério aqui na terra. Quando os discípulos estavam apavorados dentro de um barco, Jesus com eles no barco. Note que Jesus estava muito próximo, estava no mesmo barco. E eles começam numa tempestade a temer que fosse ao fundo e que o barco fosse afundar e que eles fossem... E Jesus dormia, mas estava ali, do lado deles. Eles então, temerosos, vão a Jesus. E Jesus disse assim: por que vocês estão preocupados? Cadê a fé de vocês? Mais ou menos nesses termos. Há coisas como, por exemplo, Pedro, que vai caminhar sobre as águas e afunda. E nós às vezes não prestamos atenção em detalhes. Ele afunda e estava morrendo e pediu socorro ao Senhor. Ele sabia nadar, irmãos, ele era um pescador que sabia nadar. Há coisas que precisam acontecer na nossa vida, primeiro para sabermos quem somos, para sabermos o grau da nossa fé e para sabermos quem é o nosso Deus. E infelizmente, não a todos, mas a alguns é necessário. Alguns discípulos estavam lá em Jerusalém, alguns discípulos tinham ido pescar, alguns discípulos estavam crendo, e esses dois
estavam desanimados, estavam abatidos, mas não estavam destruídos. Ou seja, eles estavam com fome, eles estavam com sede de que alguém desse uma resposta para eles. Como é que nós podemos dar uma resposta para alguém que está desanimado, abatido? Trazendo a palavra de Deus. Nós não podemos dar respostas, fica assim, vai tudo passar, todo mundo sofre, todo mundo, né? Então, você não é diferente, você sofre, isso não é palavra. Mas eu tenho que trazer a palavra de Deus dizendo, ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu esteja numa situação irreversível, o Senhor diz que Ele está nos amparando. Quando conhecemos de fato, temos autoridade para testemunhar da sua ressurreição. Aqui nesse momento que Jesus vai conversando com eles, Jesus trata da convicção deles. Irmãos, eu às vezes fico com vontade de perguntar, você tem convicção de que você aceitou Jesus? Você tem convicção que Jesus é o seu Senhor? Tem horas que, conversando com algumas pessoas, a vontade é perguntar, você não é crente não? Como um certo pastor fala, você não é crente não, né? Por quê? Nós perdemos a nossa convicção, mas o único que pode restaurar essa convicção é Jesus. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um coração ensinável e desejoso de restauração. Esses homens, esses discípulos, nos ensinam que a obediência, ou seja, voltar a Jerusalém, traz grandes experiências com Deus. Jesus ainda não havia reunido esses discípulos, como eu disse em Atos 1:4, e ha dito, permaneça em Jerusalém. Mas eles agora começaram, as coisas estão acontecendo aqui em Jerusalém, e nós precisamos desse ponto de partida. Ao seguir a Jesus, nós temos que confiar nas suas promessas, custe o que custar. O que nós aprendemos com esses homens, com esses dois discípulos? Aprendemos que havia uma chama acesa dentro do coração deles. Primeira coisa, havia uma chama acesa. Aprendemos que eles estavam revoltados de perder aquilo que eles tinham conhecido. Alguém um dia conversando comigo, disse, pastor, eu estou desanimado. Eu falei, com Deus? Não, eu estou desanimado com as pessoas, eu estou desanimado com a comunidade, eu estou desanimado, mas por quê? O que aconteceu? Não, aí você vai ver a coisa mais absurda possível. Porque a pessoa falou comigo assim, ou deixou de falar comigo assim. Eu falei, mas isso é tão pouco, você vai deixar de seguir a Jesus, você vai deixar de estar em comunhão conosco, por causa de uma palavra que foi dita, ou de uma palavra que deixou de ser dita? Custe o que custar, nós temos que entender que Jesus está pronto a nos socorrer nesses momentos. O que fazemos é que, ao invés de chamarmos Jesus para entrar conosco, nós começamos a falar e murmurar de coisas que nos afastam mais. Não podemos esquecer que há poder nas nossas palavras, e às vezes nós sentamos num canto e começamos a murmurar, falar das coisas erradas que estamos vendo, nos esquecemos de todas as coisas boas que Jesus tem feito na nossa vida, esquecemos da salvação, que é ponto principal, esquecemos dos benefícios que Ele nos tem feito, que Ele tem nos dado, que Ele tem feito a nós, esquecemos dos momentos de fé, de alegria, os momentos de comunhão em que vivemos experiências extraordinárias, experiências de cura, experiências de libertação, experiência de bênção. Esquecemos, parece que aquilo não valeu de nada e jogamos tudo fora. Esses homens
nos ensinam nessa noite, esses dois discípulos. Que aconteça o que acontecer na nossa vida, Jesus está pronto a nos resgatar. Basta você ouvir a voz dele. Esses homens podiam ter dito: não, essa história está nos deixando tão aborrecidos, não queremos falar sobre isso. E segundo esse teólogo, ele certamente, porque Jesus disse: eu vou passar. Se eles não convidam, talvez Jesus passasse. Perdemos as oportunidades. Quantas vezes Deus coloca diante de nós pessoas para nos aquecerem o coração, para nos trazer de volta, e nós deixamos passar essa oportunidade. A palavra de Deus para nós nessa noite é que nós temos que nos revoltar quando nós perdermos alguma coisa de Jesus. Nós temos que ficar incomodados. Por que eu orava e não oro mais? Por que eu evangelizava e perdi o gosto pelo evangelismo? Por que eu não consigo mais ouvir a voz de Deus? O que tem acontecido comigo? E não dizer assim: Jesus não fala com todos, então Ele não está falando comigo, e não tem problema, eu vou levar minha vida assim. Mas esses homens demonstram isso. Nós estamos chateados, nós queremos mais. E a palavra que Deus traz para o meu coração e para o seu coração é que nós nos incomodemos, fiquemos inquietos quando percebermos: opa, tem uma semana que Deus não fala comigo, tem uma semana que eu não consigo ver a presença de Deus na minha vida, tem 10 dias que eu não consigo sentir, tem 2 anos que eu não choro na presença do Senhor. Nós temos uns 2 bons professores aqui de choro. É porque alguma coisa pode estar faltando. Mas se você disser assim: mas antigamente era assim, mas agora não é mais não, as pessoas hoje não choram mais não, você está desanimado, entregue e destruído. Mas quando você levanta a sua voz e diz: Senhor, eu não aceito, não, eu chorava na tua presença, mas não chorava por chorar, eu sentia a tua presença, eu sentia o Senhor falando comigo, eu sentia o Espírito Santo mexendo em mim, eu não sinto mais. Alguns se arrepiam quando o Espírito Santo vem e toma ele para alguma coisa. Há quanto tempo você não tem arrepiado? Outros choram. Há quanto tempo você não tem chorado? Será que você entregou os pontos? Ou vocês podem, ou nós podemos aprender com esses 2 discípulos? Não vou aceitar a perda de Jesus na minha vida. Sem Ele não dá. Mas para isso é necessário que você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. É necessário que a sua sensibilidade para ouvir Jesus seja aguçada novamente. Os seus olhos que estavam fechados, você precisa prestar atenção. Quando Ele partir o pão, é um dos sinais. Quando Deus atuar na sua vida, com algum exemplo na vida de um irmão, você diz: isso aí é Jesus. Quando você vir Jesus fazendo alguma coisa na vida de alguém, isso é Jesus. Significa: eu reconheci agora, não pelo partir do pão, mas como se fosse, quem atua dessa forma é Jesus. Quem fala assim é Jesus. Quem mexe nesse ambiente, da forma que o ambiente esteve, é Jesus. Quantas vezes nós falamos: puxa vida, eu senti a presença do Espírito Santo hoje no louvor, eu senti a presença do Espírito Santo na palavra. Por que você sentiu? Alguma coisa que você não estava enxergando, você passou a enxergar. A sua sensibilidade espiritual ficou aguçada. Que Deus possa falar ao nosso coração, nesse domingo
e a partir deste domingo, com relação à sensibilidade e à nossa necessidade de nos revoltarmos contra nós, porque estamos sentindo a falta da atuação de Jesus na nossa vida. Há quanto tempo Deus não te usa? Há quanto tempo você não tem oportunidade, você tem oportunidade e desperdiça essa oportunidade, quantas vezes, de falar de Jesus para alguém no seu trabalho, para falar de Jesus na rua, uma oportunidade tremenda que Deus dá, você não usa esse gancho, é porque você já está dizendo, não, mas as pessoas estão dizendo aí, que nós não podemos pregar o Evangelho, que nós devemos deixar as pessoas decidirem, eu não posso forçar ninguém. Você já está entregando os pontos. Mas a mensagem desta noite é para nós refletirmos. Vale a pena entregar os pontos? Não é murmurar, irmãos. É dizer, não aceito. O que fizeram com ele? Por que aconteceu isso? Porque eu não vejo mais Jesus. Essa é a palavra para nós nessa noite. Eu quero que você curve a sua cabeça. E eu quero orar nesse sentido. E quero orar nesse sentido que Deus te incomode. E que você possa viver. Se você era uma pessoa que antes orava, profetizava, que antes evangelizava, por que você não está fazendo mais? Você perdeu Jesus? Que o Espírito Santo venha falar, esse Espírito Santo é esse Jesus no caminho de Emaús. Não volte atrás, não volte às coisas passadas que você fazia e que não agradavam a Deus, mas volte para Jerusalém, volte onde é o início de todas as coisas, após a ressurreição de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, todas estas vidas que agora, ouvindo a Tua palavra, foram incomodados. Aqueles que não foram incomodados, Senhor, eu pediria que o Senhor desse uma visão para eles, como se eles estivessem vendo pessoalmente o Senhor. Um determinado partir do pão, alguma coisa que eles pudessem identificar, essa foi de Deus. Eu vi que Deus não me abandonou. Eu estava frio, mas hoje Jesus agiu na minha vida e me deu uma cura, me deu uma libertação, me deu um livramento, resolveu um problema que eu estava pedindo há muito tempo. Esse é Jesus. Eu não posso perder esse Jesus de volta, por isso eu quero voltar. Eu quero entregar a minha vida novamente e eu quero ter credibilidade nas coisas que eu vou falar. Antes, Senhor, nós estávamos murmurando, estávamos tristes, estávamos, quem sabe, desanimados de prosseguir, mas agora nós temos habilidade de falar e autoridade para testemunhar que o Senhor ressuscitou. Que em nome de Jesus, essa igreja e aqueles que estão ao alcance da nossa voz, pela gravação, possa dizer, Senhor, eu realmente te vi, eu realmente andei contigo, e eu realmente entendi todo o teu propósito. Eu não quero nada para hoje, eu quero para a vida eterna. Eu não estou preocupado hoje em receber alguma dádiva, mas eu quero alegrar o teu coração e ir aonde o Senhor está mandando, aonde o Senhor está me enviando. Que eu possa ter essa fé, Senhor, que nós possamos ter essa fé em Ti, entregar a nossa vida, para que o Senhor a use, que nós possamos ir nos lugares mais difíceis, e a nossa palavra tenha credibilidade. Ele está vivo, é verdade, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou.